Olá, eu sou o professor João Arantes, da Universidade Federal de São Paulo, e nessa videoaula aqui a gente vai fazer um resuminho dos pontos importantes aqui na fase da descoberta, aquela primeira fase desse modelo aqui do Design Thinking que é seguido pelo pessoal lá do MIT, né? Então, o que aconteceu, né? Nessa fase da descoberta aqui, no nosso caso, a gente tinha feito uma entrevista aqui com o Pedrinho em relação à experiência que ele tinha em relação ao transporte escolar, né? Mas o que acontece, nessa fase da descoberta aqui, à medida que a gente foi entrevistando, a gente foi percebendo aqui que havia necessidade de realizar novas entrevistas, né? Então, a gente fez algumas entrevistas complementares com o pai do Pedrinho para ter uma visão aqui melhor do problema, né? Então, aquelas entrevistas com o Pedrinho, ele relatava a experiência diária dele, né? Falava que era estressante, né? Assim, acordar cedo, coisa e tal, né? Então, conversando com os pais, aí a gente começa a ter mais alguns dados, né? Que, olha, tem que acordar, eles tentam acordar às 6 horas da manhã, mas ele só consegue levantar às 6h15, ou seja, tem que trocar em 15 minutos aqui, porque 6h30 chega a condução, né? Ele dá mais informações aqui sobre o serviço de transporte, que é caro e não tem funcionado muito bem. Ou seja, né? A empresa de transporte fica próximo do bairro deles, né? E o Pedrinho ali, ele é o primeiro a ser pego assim de manhã, né? E é o último a ser entregue, né? Então, ou seja, né? Ele passa bastante tempo aqui na ida, quase, sei lá, 1h30, né? Que ele gasta aqui indo para a escola e na volta aí quase 2 horas, né? E tem outras coisas também que na reclamação do pai, né? Que a da cobrança. Então, por exemplo, no mês de dezembro tem 2 semanas de aula e o transporte cobra o mês inteiro. No mês de janeiro que não tem aula, o transporte também cobra, né? Porque fala que está dentro do pacote, coisa e tal, né? Então, moral da história, né? Você começa a perceber ali que tem outros fatores aqui. Então, tem o fator preço e o fator serviço aqui, né, não está sendo um serviço caro e não está atendendo a necessidade ali, né? Bom, eles entraram em contato também com a empresa disse assim, vamos ver como resolver isso, e não resolve nada, né? Bom, aí agora tem uns pontos fortes aqui, que fala, olha, que o serviço é seguro e confiável, ou seja, eles chegam sempre no horário, o motorista e o ajudante são simpáticos, a van moderna, tem ar-condicionado, coisa e tal, né? Aí a pergunta é por que vocês não levam, né? Porque o pai e a mãe trabalham, a esposa ainda tenta pegar algumas vezes, né? Mas o marido não pega porque perde muito tempo ali no trânsito, ele perderia 3 horas por dia, né, em 1h30 para levar, né, né, levar em 1 hora, volta em 1 hora, né, ou né, mais ou menos 45, né, e também não gosta de dirigir, né. E pergunta aqui, né, se tem alguns colegas do Pedrinho que moram próximo, que eles possam pegar um serviço, não tem, né, se tem um colega, mas não conhece e tal, não, os pais não fazem, né. E com a mãe a experiência é similar, só que a diferença aqui é que ela tenta buscar o Pedrinho quando ela pode. Então eles pagam um serviço de ida e volta, mas na volta a mãe pega algumas vezes o menino na escola, né? Então, e ela falou, se o marido pudesse aqui buscar ou trazer alguns dias ia ser bom, né? Mas não gosta de dirigir, então fica nessa situação, né? Bom, moral da história, né? Por que a gente está fazendo isso, né? Porque agora a gente vai passar para a próxima fase, que é a fase do foco. Ou seja, na fase da descoberta, a gente tem um máximo aqui de informações possíveis sobre o problema, né? Lembrando que a gente tinha informações sobre a entrevista, que foram complementadas agora, mas tinham várias outras ferramentas que a gente usou para levantar o problema, que era mapa da jornada do cliente, persona, mapa de empatia, mapa de partes interessadas, os 5 porquês, né? Na declaração do problema. Então, são várias ferramentas aqui que ajudam a elucidar os pontos principais do problema. E agora a gente vai entrar na fase do foco. Então, é isso aí, pessoal.